Então, os aromáticos são aqueles que possuem pelo menos um anel ou núcleo aromático, tá? Que é o benzeno. Então, o benzeno ele é o mais importante dos aromáticos, é encontrado no alcatrão de hulha, que é o carvão mineral, que é resultante da fossilização da madeira. Ele é obtido pela ciclização do hexano. Então, temos aqui ó, o hexano, que é um hidrocarboneto com 6 carbonos. Ele vai fechar a sua cadeia e vai formar o benzeno. Então, o benzeno é um anel que contém 6 carbonos e contém ligações duplas alternadas. O que é isso? Tem uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. Aqui são algumas representações do benzeno, como ele pode ser encontrado. Essa aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, pode encontrar dessa forma aqui, que é mostrando os átomos de carbono e de hidrogênio, ou então dessa forma aqui, que é com esse círculo aqui no meio. Esse círculo quer dizer que tem ligações duplas alternadas e que elas ficam se movimentando dentro da estrutura. Já já eu vou explicar mais detalhadamente isso aqui. Então, o benzeno ele é um líquido incolor, volátil, inflamável e muito tóxico. Aqui um pouco sobre a história da estrutura do anel benzênico. Então, ele foi descoberto em 1825 por Michael Faraday, no gás de iluminação usado em Londres na época. Então, antigamente, lá em Londres, a iluminação era feita com o benzeno. Em 1834, o químico Eilert determinou a fórmula molecular do benzeno, que seria C6H6. Tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Durante muitos anos, os químicos se esforçaram para descobrir como os 6 átomos de carbono e os 6 de hidrogênio estavam arrumados na estrutura da molécula de benzeno. Então, aqui é mostrada alguma dessas estruturas aqui dos químicos. Eles tentavam entender como que conseguia juntar 6 carbonos e 6 hidrogênios em uma estrutura. Nenhuma dessas estruturas, porém, conseguiu explicar as reações apresentadas pelo benzeno. Foi então que Kekulé, em 1865, propôs a ideia do anel hexagonal, que seria 6 carbonos, um anel fechado. Completada no ano seguinte, com a hipótese da existência de um par de estruturas em equilíbrio, com a alternância das ligações duplas. Então, ele imaginou que as ligações duplas ficavam mudando de posição, tá? Observem aqui, ó. Por exemplo, essa ligação dupla aqui, nessa cadeia está aqui, nesse outro está aqui. Então, elas ficam girando dentro da estrutura. Isso é chamado de ressonância, tá? Que é o movimento aqui dos elétrons da ligação dupla. É conhecida a história de que Kekulé teria imaginado o anel benzênico após ter sonhado com a serpente mordendo a própria cauda. Então, há histórias que ele criou, não foi essa estrutura, porque ele sonhou uma cobra, ela estava mordendo a cauda. Aí ele imaginou que seria a mesma forma do benzeno. Para fazer a nomenclatura, quando a cadeia principal apresenta apenas um anel benzênico, ela é denominada benzeno e pode apresentar uma ou mais ramificações. Se houver uma única ramificação, seu nome deve preceder a palavra benzeno sem a numeração. Por exemplo, temos aqui o benzeno, como já sabemos, e temos essa aqui com uma ramificação. O nome dessa ramificação é metil, então coloca-se metil e o nome da cadeia principal, que é o benzeno. Então, metilbenzeno. A gente vai observar daqui para frente que as estruturas apresentam nomes usuais, já conhecidos. Por exemplo, aqui ele é chamado de tolueno. No caso de duas ramificações, são bastante usados os prefixos orto ou o, meta ou m para
ou P, a fim de indicar as posições 1, 2 ou 6, 1, 3 ou 5 e 1, 4, respectivamente. Por exemplo, ó, vamos ter uma ramificação aqui no 1 e a outra no 2 ou no 6. A gente chama de orto. Se for na 1, 3 ou 5, meta. E na 1 e 4, para. Como aqui nesses exemplos. Nesse primeiro aqui, ó, temos um metil na posição 1 e outro na posição 2. A nomenclatura ficaria 1,2, como são 2 metil, dimetil e o nome da cadeia principal, que é benzeno. E podemos também usar essa nomenclatura. Ó, O de metilbenzeno, por quê? Porque está na posição 1, 2. Ou O chileno, que é o nome dessa estrutura aqui. 1, 3 de metilbenzeno, porque esse está na posição 1 e o outro na posição 3. 3 de metilbenzeno. Ou M de metilbenzeno, que seria o meta. Ou ainda M chileno, que é o nome usual. 1,4 de metilbenzeno. O metil está no 1 e o outro está no 4. P de metilbenzeno ou P chileno. Esse tipo de nomenclatura ainda é muito comum, mas aí o PAC recomenda que se utilize preferencialmente a numeração da cadeia em vez dos prefixos orto, meta e para. Então, a preferência da IUPAC é que se utilize a numeração, que são esses exemplos aqui que eu estou circulando. Quando tiver ramificações diferentes, a numeração do carbono do anel deve partir da ramificação mais simples e prosseguir no sentido que resulte os menores números possíveis. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, começou por aqui, porque é um metil, aí você segue no sentido das próximas ramificações. Então, 2, 3. O nome, 3-etil, ó, porque tem o etil aqui na posição 3. 1, 2 de metil, são esses dois aqui, posição 1 e 2. E a cadeia principal, que é o benzeno. Muitos compostos da classe dos aromáticos possuem mais de um núcleo, por exemplo, o naftaleno. O naftaleno ele possui 2 anéis benzênicos, tá? O naftaleno pode dar origem a 2 radicais diferentes, pela substituição de um hidrogênio do anel aromático por uma valência livre. Então, se tiver uma ramificação aqui, ó, nessa posição, vai ser o alfa-naftil. Se tiver a ramificação aqui, ó, nessa, é o beta-naftil. Mostrado aqui, ó, mais claramente nesse aqui. As posições, essas aqui, ó, essas duas de cima e essas duas de baixo vão dar alfa-naftil. E as da lateral, ó, vão ser as beta-naftil. Exemplo, ó, temos o metil aqui nessa posição. Qual é essa posição que eu acabei de falar? É a alfa, não é? Ó, aqui, ó, alfa. Esse outro aqui está na posição beta. Então, o nome seria alfa-metil-naftaleno. E o outro, beta-metil-naftaleno. Na família dos aromáticos, é muito comum o uso de nomes particulares, como eu tinha falado para vocês, né? O tolueno, o chileno. Aí temos aqui, ó, o naftaleno, o antraceno, que é quando tem 3 anéis aromáticos. O fenantreno também tem 3 anéis aromáticos, porém esse aqui, ó, é numa posição diferente desse. A classificação podem ser núcleos aromáticos condensados, quando os anéis estão juntos, tá? Estão ligados um ao outro. Ou núcleos aromáticos isolados, quando tem algum átomo entre eles.
Eles não estão juntos, eles estão isolados, como o nome já está falando. E temos a regra de Huckel, tá? O que seria isso? Ó? O termo aromático, ele foi aplicado para os compostos que tinham benzeno, né? Isso como eu falei até aqui. Posteriormente, passou a ser utilizado para descrever vários compostos e íons que não possuem o benzeno, mas que se comportam quimicamente de forma semelhante. Então, o aromático, ele não necessariamente tem que ter o benzeno, mas se ele se comportar de forma química semelhante ao benzeno, ele também é considerado um aromático. Basta ele seguir essa regra aqui, que é a regra de Huckel. Então, para saber se um composto hidrocarboneto ou não, então pode ser outra classe, tá? Não necessariamente só hidrocarboneto. Então, para saber se é aromático, a gente usa a regra de Huckel, que é o quê? 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π. Tá? Se o N for inteiro, o composto é considerado um aromático. Vamos aqui esse exemplo, tá? Elétrons π. Então, o que seria elétrons π? São os elétrons que têm na ligação dupla, tá? Então, cada ligação dupla tem 2 elétrons π. Se aqui tem 3 ligações duplas, então vai ter 6 elétrons π. Vamos colocar a fórmula da regra de Huckel, que é 4N mais 2 igual a π. A quantidade de elétrons é 6. Coloca o 2 para o outro lado, vem subtraindo. Então, fica 4N igual a 6 menos 2. 6 menos 2 vai dar 4. 4 dividido por 4 é 1. É um número inteiro, então é um aromático. Esse aqui a gente já sabia, né? Porque o benzeno é um aromático. Agora, esse aqui, esse composto, será que é aromático ou não? Vamos ver. Tem 8 elétrons π, porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada ligação dupla tem 2 elétrons π. Vamos colocar na fórmula. Então, 8 elétrons π. 8 menos 2 vai dar 6. Passa o 4 para cá, dividindo. Então, 6 dividido por 4 dá 3,2. Não é um número inteiro. Então, consequentemente, esse composto aqui não é aromático. Observe que eles têm ligações duplas alternadas, não é? Porém, não segue a regra de Huckel. Então, não é aromático. Esse outro exemplo aqui, temos 6 elétrons π. 1, 2, 3, 4. Uma carga negativa, né, tem 2 elétrons π. Coloca na fórmula 6. 6 menos 2 é 4. 4 passa para o outro lado, dividindo, que dá 1. Então, é aromático. Então, observe, ó, esse composto aqui, ele não é o benzeno, mas ele é um aromático. Então, vamos à importância dos aromáticos. Vamos falar aqui primeiro do tolueno. Então, ele é amplamente utilizado como solvente de tintas, nas formulações de lacas de nitrocelulose, de resina, esmalte de unhas, esmaltes sintéticos, tinta de fundo, que são os primers, tintas de acabamento de secagem rápida e de secantes. Ele também é utilizado na fabricação de medicamentos, corantes, perfumes, detergentes, explosivos, que é o TNT, que é o trinitrotolueno, nas formulações de adesivos à base de borracha e é adicionado aos combustíveis para atuar como um antidetonante, né, que aumenta a resistência do combustível à compressão. Então, tá aqui, ó, a representação da estrutura do tolueno, que pelo nome IUPAC é o quê? Metilbenzeno. Temos os chilenos também, né?
Eles são usados como combustíveis de avião e como solvente para resina, lacas e esmaltes, tá? Então, tá aqui os chilenos. Temos o 1,2-dimetilbenzeno, o 1,3-dimetilbenzeno e 1,4-dimetilbenzeno. Referências que eu utilizei para preparar essa aula e até a próxima aula. Tchau!